Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do processo constitucional. Infelizmente, não estamos mais nos vendo presencialmente nas nossas aulas de quinta à noite ou de sexta de manhã, em razão da pandemia do coronavírus, mas vamos suprir essa lacuna através dos vídeos que postarei aqui semanalmente para vocês, tá certo? A gente começou o semestre falando um pouco, uma grande retrospectiva do que era o direito constitucional. A gente abordou os movimentos constitucionalistas desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, Idade Contemporânea. A gente abordou a noção que a gente tinha de direito constitucional, entendemos, estudamos o que significaria o neoconstitucionalismo, verificamos aquele artigo do ministro Barroso, que é bastante didático em relação ao tema, e aí a gente começou a estudar o que se entendia sobre os remédios constitucionais, as garantias constitucionais, certo? A gente viu que os remédios constitucionais são verdadeiros instrumentos processuais para salvaguardar os direitos fundamentais. Eles estão lá previstos na Constituição, alguns possuem leis ordinárias, leis infraconstitucionais que os regulam, e eles estão a serviço do cidadão para que eles possam utilizar-se dessas ações para efetivar direitos fundamentais que estejam sendo violados ou na iminência de sofrer alguma violação, certo? A gente começou a estudar o primeiro deles, que foi o habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional mais antigo, mais tradicional na nossa doutrina. A gente tem o habeas corpus desde a Constituição de 1891. E aí a gente começou a estudar a ideia que a gente tem de direitos de remédios constitucionais a partir do habeas corpus. Para a gente retomar o nosso estudo, vamos lembrar que enquanto os direitos fundamentais, e aí englobando todas aquelas gerações ou dimensões de primeira, de segunda, de terceira dimensões, né, a depender do doutrinador de quartas e quintas dimensões, todos esses direitos fundamentais, eles possuem um conteúdo declaratório. Eles declaram direitos, declaram liberdades, direito de viver, direito à informação, direito à liberdade de expressão, direito à vida, à saúde, dentre outros. Enquanto que os remédios constitucionais, eles possuem um conteúdo assecuratório. Então, tome nota disso. Enquanto os direitos fundamentais, eles declaram o direito, os remédios constitucionais, eles têm esse conteúdo assecuratório, de efetivação, de concretização desses direitos fundamentais, certo? E aí a gente vai começar a retomar o estudo do habeas corpus, finalizar esse tema e depois adentrar no próximo remédio constitucional. Bom, pessoal, o habeas corpus, como a gente começou a conversar, ele tem sua origem lá em 1215, na Inglaterra, através da Magna Carta de 1215. Lá houve a primeira estipulação da figura do habeas corpus como uma garantia para salvaguardar a liberdade de locomoção do cidadão. Posteriormente, em 1679, a gente se deparou com a Habeas Corpus Act, uma lei também na Inglaterra para assegurar o direito ao corpo, à liberdade de locomoção. Porque, como a gente bem sabe, o termo habeas corpus é aquele termo em latim que significa tome o corpo. É um termo designado para a ideia de liberdade de ir e vir de locomoção. Passado esse período, lá de 1215, depois 1679 na Inglaterra, a gente foi se deparar com o habeas corpus aqui no Brasil a partir de 1830, no Código Criminal de 1830, onde já havia essa figura do habeas corpus. Mas, constitucionalmente, a norma ela foi trazida para o status constitucional a partir de 1891. A partir da nossa primeira Constituição da República, a gente começa a se deparar com esse remédio constitucional para salvaguardar o direito de ir e vir, e ele veio disposto no artigo 72, parágrafo 22, conforme está aqui no material que eu trouxe para vocês. Só que
o conteúdo, a disposição legal desse direito, ele foi um pouco controversa. Vamos ver o que é que ele diz. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não cabe habeas corpus. Então, em 1891, a gente se deparou com esse texto constitucional dizendo que sempre seria conferido o habeas corpus quando alguém se achasse ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, certo? Então, esse entendimento, vocês há de convir, é extremamente abrangente. Porque o que é liberdade? A liberdade ela pode estar se relacionando à liberdade de ir e vir, à liberdade de manifestação do pensamento, né? Quaisquer liberdades, na verdade. Quando a gente fala o termo liberdade, a gente está se referindo, em grande parte, aos direitos fundamentais de primeira dimensão, que são as liberdades de um modo geral. São aquelas liberdades que impõem um dever de não fazer por parte do Estado, né? Inclusive, a gente lembra que na época da Revolução Francesa, a própria propriedade ela se confundia com liberdade, porque naquele período lá do final do século XVIII, a liberdade estava condicionada a se ter propriedade. Então, o homem que tinha propriedade era um homem livre. Então, quando a gente fala dessas liberdades de um modo geral, a gente está falando desses direitos de primeira dimensão. Pois bem, nos deparamos com a nossa primeira Constituição. O artigo 72, parágrafo 22, ele vem e diz o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, esse texto, que não especificou a liberdade de locomoção, ele passou a ser interpretado de maneira lato, de maneira ampla, de maneira que não era taxativa, certo? Então, alguns doutrinadores, alguns juristas, como, por exemplo, Rui Barbosa, passaram a defender a utilização do habeas corpus para sempre que estivéssemos diante de uma liberdade, de uma violência, de uma ameaça, certo? A qualquer liberdade. Então, o habeas corpus ele passou a ser utilizado não apenas para a tutela da liberdade de locomoção, mas, em verdade, para toda e qualquer proteção de direito fundamental. Então, a gente já viu o caso, por exemplo, de habeas corpus sendo utilizado para determinar a reintegração do servidor público que havia sido demitido. Essa perspectiva brasileira do habeas corpus, de utilização indiscriminada do habeas corpus, não apenas com relação à liberdade de locomoção, mas, como eu disse para vocês, para toda e qualquer violação de liberdade, de direito fundamental, passou a ser nominada na doutrina de teoria brasileira do habeas corpus, como está aqui grifado para vocês. Teoria brasileira do habeas corpus, ou doutrina brasileira do habeas corpus, é um tema que até hoje cai bastante em prova, então é bom não se esquecer que é o entendimento, a partir do texto constitucional de 1891, que não delimitou a aplicação do habeas corpus apenas para a liberdade de locomoção. Então, a teoria brasileira do habeas corpus é esse entendimento de utilização, de impetração desse remédio constitucional sempre que estivéssemos diante de uma ameaça ou de alguma violência a algum direito fundamental, e não apenas ao direito fundamental de liberdade de locomoção. Essa utilização, ela deturpou, ela desnaturou o que se entende de habeas corpus no mundo. O habeas corpus é um remédio constitucional que não vigora apenas no Brasil, ele está presente em vários ordenamentos estrangeiros, e ele acabou sendo sendo alvo de bastantes críticas, porque ele não é um remédio constitucional que visa toda e qualquer liberdade. Ele é muito claro isso no mundo inteiro, que se trata de um instrumento, de uma garantia constitucional para a preservação, para a concretização da liberdade de locomoção, para ter o direito ao corpo, o direito de ir e vir. Então, a história jurídica brasileira acabou consertando essa impropriedade a partir de uma emenda constitucional de 1926. Então, em 1926, a gente teve uma emenda constitucional que alterou o texto constitucional de 1891, e a partir de então ficou muito claro que dar-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Essa alteração, em 1926, como eu disse, ela pôs fim a essa teoria brasileira do habeas corpus, e de lá para cá o habeas corpus esteve presente nas constituições seguintes, certo? Sempre pautado na defesa da liberdade de locomoção.
Dito isto, a gente se depara com o habeas corpus, com a tutela da liberdade de locomoção, no artigo 5º, inciso 68, onde o texto é praticamente idêntico àquele lá de 1891, apenas mudou-se o verbo, que antes era dar-se-á, agora é conceder-se-á, e enquanto lá no texto de 1891 era apenas com relação à liberdade, aqui, desde a emenda de 1926, ficou estabelecida a liberdade de locomoção. Então, a gente tem um texto no artigo 5º, inciso 68, que diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Quando a gente fala de ilegalidade ou de abuso de poder, as hipóteses são infinitas. É muito comum que se atribua ilegalidade a qualquer ato que seja contrário à norma, seja de autoridade pública ou de autoridade privada ou de pessoa privada. E quando se fala de abuso de poder, é um termo que está atrelado a um ente público, a uma autoridade pública. Mas o artigo 648 do Código de Processo Penal, ele nos traz aqui, ele nos elenca algumas hipóteses de cabimento, quanto é que seriam considerados atos aí de ilegalidade ou de abuso de poder que ensejariam a impetração do habeas corpus. Então, quando não houver justa causa para a prisão da pessoa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, ou seja, quem determinou, por exemplo, a prisão não poderia ter determinado, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, então, um determinado crime, a lei possibilita que o cidadão preste fiança e responda em liberdade. E isso não lhe foi facultado na prática. Poderia-se aí conceder-se um habeas corpus, impetrar um habeas corpus para a tutela da liberdade de locomoção nesse caso. Quando o processo for manifestamente nulo, ou seja, quando houver um vício extremamente grave que maculou de morte esse processo criminal, ou quando extinta a punibilidade. São alguns exemplos aqui de cabimento de hipótese que ensejam a impetração do habeas corpus em razão dessa ilegalidade ou do abuso de poder. Então, lembre-se desse artigo 648 do Código de Processo Penal. E quem são os sujeitos que figuram aí na impetração do habeas corpus? Quais são os polos? Quando a gente fala desse remédio constitucional, a gente tem que lembrar que são 3 os sujeitos. A gente tem a figura do impetrante, que é aquele sujeito que impetra o habeas corpus, ou seja, que ajuiza a ação, que move a ação. A gente tem a figura do paciente, que é para quem se pretende tutelar a liberdade de locomoção, ou seja, aquele sujeito que estava sendo ameaçado ou coagido na sua liberdade de locomoção e que tem no habeas corpus a possibilidade de resguardar esse direito fundamental. E a gente tem aquele que pratica o ato ilegal ou o abuso de poder, que é a autoridade coatora ou impetrado. Então, tomem nota, a gente tem 3 figuras. A gente tem o impetrante, que é quem impetra, ajuiza, move a ação. A gente tem o paciente, que é aquela pessoa que está tendo a sua liberdade de locomoção coagida, violada e para quem se pretende proteger. E a gente tem a figura que cometeu o ato ilegal ou abusivo, que é a autoridade coatora ou o impetrado, certo? Algumas observações importantes. Não necessariamente o impetrante e o paciente precisam ser a mesma pessoa. A gente pode ter o impetrante, que é aquele terceiro que pode ajuizar, que pode impetrar um habeas corpus para a proteção do paciente. Então, não necessariamente impetrante e paciente são a mesma pessoa. Podem ser como podem não ser. O impetrante, ele pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser o Ministério Público, certo? Então, não há essa limitação com relação a quem pode ser o impetrante. Mas o paciente, quem que é o paciente? O paciente, ele é necessariamente pessoa física. Então, ele precisa ser pessoa física para ser tutelado através do habeas corpus, certo? Muito cuidado, que é muito comum a gente ouvir falar que o juiz ele pode impetrar o habeas corpus de ofício, certo? Ocorre que não é o termo mais adequado. O juiz, alguns doutrinadores, inclusive, falam que o termo mais adequado seria habeas corpus incidental, que estaria no curso de um processo.
E, na verdade, não é o juiz que impetra o habeas corpus, mas ele pode conceder a ordem de habeas corpus de ofício. Então, no curso de um processo, ainda que não se admita algum recurso por alguma falta de requisito, e o juiz perceber que essa prisão, por exemplo, é ilegal, ele pode conceder de ofício a ordem de habeas corpus. Então, não é tecnicamente correto dizer que o juiz, na qualidade de magistrado, pode impetrar um habeas corpus de ofício. Porém, o Ministério Público pode fazê-lo, certo? É muito interessante a gente falar que o habeas corpus, o paciente só pode ser pessoa física, porque não raras vezes, no mundo, a gente se deparou com algumas situações sui generis. A gente, em 2018, teve um advogado no sul do país, eu não me recordo agora qual estado, se foi sul ou sudeste, que impetrou um habeas corpus para soltar um carro que havia sido apreendido. Isso aí foi alvo de bastante polêmica, porque houve um problema um conflito de relação entre a OAB do estado desse advogado e o juiz que determinou que esse advogado deveria prestar um novo exame de ordem, porque não tinha o necessário conhecimento para atuar. Então, aí houve bastante polêmica nesse caso. Na Argentina, eu me recordo também que já foi impetrado um habeas corpus para permitir a transferência de um chimpanzé ou de uma macaca que estava no zoológico lá da Argentina e vinha para o Brasil. Lá foi, salvo engano, foi impetrado esse habeas corpus por uma ONG de defesa dos animais, e esse habeas corpus ele foi concedido, esse habeas corpus, e foi determinada a transferência desse macaco aqui para o Brasil. Mas são casos que nos chamam bastante atenção e ainda não são tolerados aqui no nosso ordenamento jurídico, de modo que o habeas corpus só pode ser utilizado, frisem, apenas para a tutela da liberdade de locomoção de uma pessoa física, ok? E aí a autoridade coatora ou impetrado pode ser qualquer autoridade pública ou privada, certo? Então você pode impetrar um habeas corpus em fazer uma autoridade pública, mas você, por exemplo, pode estar sendo violado na sua liberdade de locomoção em um manicômio, por exemplo. E aí será uma figura privada. Alguns aspectos procedimentais do habeas corpus que é interessante a gente tomar nota também. É preciso advogado? Tem formalidades? Tem custas? Então, pessoal, o habeas corpus, a gente sabe que é um remédio constitucional da maior importância, né? Ele é o mais antigo que a gente tem aqui no nosso ordenamento jurídico. Ele se presta a tutelar a liberdade de locomoção, está na nossa Constituição, como a gente viu, desde 1891. A liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais mais importantes do nosso ordenamento, em todo o mundo, na verdade. E aí, em razão disso, não se faz adequado, não seria lógico exigir a figura do advogado para essa proteção. Então, o habeas corpus ele pode ser impetrado pelo próprio paciente ou em terceiro em favor dele, e não há essa necessidade de representação por meio de um patrono, por meio de um advogado. Tá? Segundo, formalidades. Eu vou deixar as formalidades para falar já, que ela tem uma observação um pouquinho mais importante. Segundo, eu vou falar das custas. Com relação às custas, o artigo 5º, inciso 77, ele diz que o habeas corpus, o habeas corpus e o habeas data, na verdade, são os dois, não apenas o habeas corpus, são ações gratuitas. Então, o sujeito que impetra um habeas corpus, ele não precisa recolher aquelas custas judiciárias, tá? Então, não precisa de advogado, não precisa recolher custas. Agora, com formalidades, pessoal. Veja, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito comum a gente ouvir na doutrina as pessoas falando que o habeas corpus não exige qualquer formalidade, que o paciente ele pode escrever num papel higiênico, numa sacola de pão. Isso é uma meia-verdade, certo? De fato, não se exige formalidades instrumentais, processuais, não se exige, por exemplo, representação por advogado, procuração, mas algumas formalidades sim são exigidas, tá? O Código Penal, o Código de Processo Penal, perdão, ele traz no seu artigo 654 algumas formalidades que são básicas, né? Não há como se conceder um habeas corpus se você não sabe quem é a pessoa, tá? Que está sendo ameaçada, sofrendo essa violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Então, o 654 ele vai dizer que é preciso o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violação, violência ou coação, e de quem exercer violência, coação ou ameaça,
certo? Então, é preciso o nome da pessoa que está sofrendo e a que está praticando, tá? Ou seja, é preciso o nome do paciente e o nome do impetrado, ou da autoridade coatora. Então, você precisa colocar o nome de quem está lá sendo violado na sua liberdade de locomoção e o nome de quem está violando. Segundo, é preciso explicar que constrangimento é esse. É preciso que você diga, olha, fui preso, estou preso em razão de tal motivo, quando não deveria estar, estou sofrendo ameaça de ser preso, ou de ser coagido na minha liberdade de locomoção. É preciso que se explique, minimamente ainda, não exige uma grande formalidade, não precisa um apego técnico, não precisa de grandes especificações ou fundamentações, mas, como eu disse para vocês, o 654 ele só exige 3 requisitos. Primeiro, o nome de quem está sofrendo a violência, de quem está praticando. É preciso também que se explique de forma razoável, minimamente razoável, que tipo de constrangimento é esse. E é preciso que haja a assinatura de quem está impetrando, certo? Se você não puder impetrar, se você não puder assinar ao impetrante, que essa assinatura seja a rogo, né, de quem possa fazê-lo, ok? Então é preciso nome de quem pratica a violência, de quem está sendo e de quem está sofrendo essa violência na liberdade de locomoção, que se explique essa espécie de constrangimento e que se assine e que o impetrante assine esse habeas corpus. E com relação às hipóteses de cabimento, pessoal, são imensas, são inúmeras. É bom a gente sempre ter em mente, na nossa cabeça, que habeas corpus ele se relaciona tão somente com a liberdade de locomoção. Isso significa dizer que ele não está adstrito à seara criminal, você pode ter a sua liberdade de locomoção afetada de outras formas, certo? Não necessariamente é a prisão, o encarceramento que significa liberdade de locomoção, ele claro que significa, mas você pode ter outras vias laterais, outras vias que não sejam tão claras, mas que acabam violando a liberdade de locomoção. Então, lembrem-se que o habeas corpus ele não está limitado à seara do direito criminal, tá? Também está, na verdade, mas você pode ter em outras hipóteses, certo? E aí a gente conversou rapidamente em sala de aula, eu já mandei material para vocês, que um tema que é bastante polêmico, que a doutrina e a jurisprudência ainda está caminhando num terreno movediço, é com relação às medidas coercitivas atípicas. Mas antes disso, eu queria fazer outra observação. Aqui no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, isso tinha já desde a Constituição de 1891 e também tem na de 1988, o seguinte sentido, que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Pessoal, isso aqui também é outra meia-verdade, certo? A jurisprudência tem entendido que é cabível sim habeas corpus nessas situações, mas apenas para questionar situações formais, ou seja, se a autoridade que determinou a prisão tinha competência para fazê-lo, se o processo administrativo, se o procedimento administrativo para essa punição seguiu todos os trâmites, ou seja, o habeas corpus seria para discutir tão somente as questões formais dessa imposição de punição disciplinar militar, ok? Então, é cabível sim, hoje tem se entendido que é cabível sim habeas corpus para punições disciplinares militares, ou seja, para a prisão de militar, por exemplo, mas só com relação ao procedimento, se houve irregularidades, se quem determinou prender tinha competência para fazê-lo, se houve a instauração de um procedimento disciplinar adequado. Tá? E, por fim, com relação às hipóteses de cabimento, a gente tem discutido bastante na doutrina a possibilidade, são duas discussões. Primeiro, a possibilidade de se efetivar essas medidas e depois se caberia o habeas corpus para desfazer, digamos assim, essas medidas. Tá? A gente tem o Código CPC de 2015, ele trouxe o Instituto das Medidas Coercitivas Atípicas, ou seja, para obrigar, para coagir o devedor a cumprir com sua obrigação. Tá? Então, a gente está muito acostumado com a ideia de cobrar o devedor por meio de execuções, bacenjude, bloqueio online, penhora de dinheiro, enfim, aqueles institutos típicos. Penhora de carro, de automóveis, imóveis, né? Saber se o sujeito tinha conta corrente, aplicação financeira, e aí você ia lá e pedia para o juiz bloquear um pedaço do valor. No entanto, a gente se depara com essas medidas coercitivas atípicas porque
há na doutrina até a figura do devedor cafajeste. Tem alguns doutrinadores que falam nesse sentido, que é aquele sujeito que responde ao processo há anos, sempre o juiz está sempre lá tentando buscar alguma forma de fazer cumprir essa obrigação, ele se esquiva de todas essas determinações, procura-se dinheiro na conta dele, não tem nada, procura-se bens no nome desse devedor, ele também não tem nada do nome dele, mas é claramente visível que ele goza de uma vida de luxo, que ele tem um bom patrimônio, que ele goza de uma boa, uma confortável situação financeira, vive viajando, ostenta nas redes sociais um padrão de vida elevado. E aí o juiz até então ficava de mãos amarradas, via que o devedor, que o credor juntava todas essas provas da robustez econômica desse devedor nos autos, mas o juiz tinha até então aqueles mecanismos típicos, né, de execução, de fazer cumprir essa obrigação, e não era frutífero, não tinha êxito nessa busca de patrimônio para saldar a dívida. E aí, desde 2015 para cá, a gente se depara com esse artigo 34, 139, inciso 4, que diz que o juiz pode tomar todas as medidas possíveis para se fazer cumprir a obrigação, o resultado esperado. E aí começaram a surgir a possibilidade de suspender o passaporte, de bloquear o cartão de crédito, de suspender a CNH, como uma forma de dizer, olha, agora pague, porque você agora não pode mais viajar para o exterior, você agora não tem mais licença administrativa para dirigir seu veículo. São medidas que passaram a ser tomadas no ordenamento, vemos diariamente essas medidas sendo praticadas. Alguns discutem a constitucionalidade, por exemplo, de se suspender um passaporte para forçar a pessoa a pagar uma dívida, mas essa é uma outra discussão que a gente pode discutir depois. E aí o STJ ele é instado a se manifestar sobre esse tema. Ora, uma determinada turma é favorável à apreensão de passaporte, ora uma determinada turma já foi favorável à apreensão do CNH, ora outra turma, ou a mesma turma, volta atrás e diz que não é cabível a suspensão de passaporte ou de CNH. Enfim, a gente ainda está num terreno de incertezas com relação a essas medidas coercitivas atípicas. A impressão que a gente tem, vislumbrando a jurisprudência, é no sentido de que a suspensão de CNH ela não viola a liberdade de locomoção, né? Então, o sujeito que tem a sua CNH apreendida, ele continua sendo plenamente livre para circular em qualquer ambiente e para qualquer local, não havendo qualquer ofensa à sua liberdade de locomoção. Logo, se não há liberdade de locomoção, não havia que se falar em impetração de habeas corpus para suspender para vedar a suspensão dessa CNH ou para cancelar essa suspensão dessa CNH. Então, a jurisprudência é bastante forte nesse sentido de que, resumidamente, a CNH não obstaculiza, não obsta a liberdade de locomoção, porquanto o titular dessa CNH, ele continua sendo livre para circular em qualquer lugar. Logo, se não viola a liberdade de locomoção, não seria cabível a impetração de habeas corpus nessa situação. No entanto, é bastante polêmica a situação do passaporte, porque, de fato, o cidadão que tem o seu passaporte apreendido, ele fica restrito ao país Brasil e alguns países do Mercosul, mas ele não poderia viajar para demais países, como países da Europa, Estados Unidos e aí por diante, certo? Então, na situação do passaporte, entende-se que ela é suscetível, a apreensão do passaporte é suscetível de violar a liberdade de locomoção. Isso é um fato, certo? O que se vai discutir na jurisprudência é essa violação dessa liberdade de locomoção, ela seria desarrazoada, ela seria desproporcional, seria constitucional permitir a suspensão do passaporte? Ora, a gente ainda não tem uma jurisprudência pacífica sobre o tema. Ora, o próprio STJ ele diverge com a situação com relação ao passaporte. A gente tem material que eu já enviei para vocês de jurisprudência que acatou, que concedeu habeas corpus para suspender a suspensão do habeas corpus do passaporte. Então, a gente tem algumas hipóteses de habeas corpus que foram providos, que foram concedidos para liberar o passaporte. A gente tem outros casos que não. Por exemplo, o caso de Ronaldinho Gaúcho, ele impetrou um habeas corpus, ele havia tido o seu passaporte brasileiro suspenso em razão de dívidas decorrentes de multa por processos ambientais que ele respondia.
E aí ele não pagou essa dívida e teve seu passaporte suspenso. Ele impetrou esse habeas corpus no STJ e o STJ disse não cabe habeas corpus aqui como sucedâneo de recurso, você está utilizando como se fosse um recurso, não é cabível. Então a gente não tem ainda um lugar comum, uma jurisprudência pacífica sobre o tema. Eu aconselho que vocês leiam o material que eu passei para vocês, deem uma pesquisada na jurisprudência sobre o tema, porque é um assunto que ainda vai ganhar voz, que ainda vai ser bastante discutido no nosso ordenamento nos próximos dias, enfim, no próximo tempo. Isso ainda será decidido com maior segurança. Certo, pessoal? E, para final, só outra situação. Processo criminal, cuja maior pena é apenas pena de multa, eu não coloquei aqui no material, mas eu acabei de recordar. Situações, crimes ou sanções criminais, enfim, punições que o grau máximo dessa punição é apenas uma pena de multa, também não é cabível habeas corpus, porquanto multa não afeta a liberdade de locomoção, certo? E para finalizar, com relação às espécies de habeas corpus, a gente tem duas espécies, o preventivo e o liberatório ou repressivo. O preventivo é aquele que está numa situação anterior à ocorrência da violência. Então, a pessoa está lá na iminência de sofrer essa violência, essa coação à sua liberdade de locomoção, entende que se encontra ameaçada de ser violada em sua liberdade de locomoção, ela pode previamente impetrar um habeas corpus para conseguir um salvo-conduto, ok? Ou seja, é um momento anterior à violação. A pessoa está na iminência de sofrer essa violação à sua liberdade de locomoção. O liberatório repressivo é aquele em que a cidadão, a pessoa, ela já foi violada na sua liberdade de locomoção, entende que foi violada, e aí ela impetra um habeas corpus para conseguir um alvará de soltura. Então, são essas as duas hipóteses, a preventiva e a repressiva ou liberatória. Ok, pessoal? Por hoje a gente finaliza o assunto sobre o habeas corpus. Eu vou lançar esse material no portal acadêmico da instituição e aí a gente volta a conversar sobre o habeas data no próximo encontro. Um grande abraço a todos.